Fala, Oi, Ju. Rodrigo. E aí, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Falar de Então vinho é tá bom. sempre Eu muito vou bom. desativar os comentários aqui e daí a gente começa, tá bom? Fechadíssimo. Vamos lá. Já tô com a minha taça aqui, ó. Eu tô com várias aqui. Eu também. Aqui, eu Pronto. tô com diferentes tipos, inclusive, tudo Eu certinho. também. Olha só, temos as taças, tem a Ah, taça pô, aqui então tá também, super ó. preparado. Então, beleza, vamos com tudo. Então, ótimo. Gente, o Rodrigo, ele é, ele é um dos sócios da Cellar Vinhos. Rodrigo, você vai me corrigir se por algum acaso eu falar alguma bobagem. Uhum, Mas o uhum. Rodrigo é sócio da Cellar Vinhos, que é uma importadora de rótulos franceses, né? Especializada principalmente na Borgonha. E ele, há alguns anos, vai à França de 2 a 3 vezes por ano para estudar vinhos, fez também alguns cursos de vinho. E ele é o responsável pelos produtos da Cellar. Então, hoje, que é sexta-feira, a gente vai fazer aqui uma seleção de vinhos. O Rodrigo nos ajudou, fez uma seleção de 4 vinhos, 2 brancos e 2 tintos, que a gente vai provar depois para todo mundo ver. E é para a gente fazer, são vinhos que são vinhos para o fim de tarde. O Rodrigo vai explicar tudo. Exato. E a gente vai bater um papinho antes da gente começar com os vinhos da degustação em si. A gente vai bater um papo aqui sobre vinhos. Então, Rodrigo, eu queria que você me contasse um pouco assim, como é que tá. A gente está aqui tudo falando. Tudo isso aconteceu exatamente porque a gente tem que se falar por É verdade. É verdade. lives e vídeos e tudo mais. Então, como é que tá? Como é que estão as coisas na Cellar? Você percebeu algum aumento de vendas? As pessoas estão bebendo mais vinho na quarentena? Como é que você está vendo isso? Com certeza, eu vou só contextualizar rapidamente para contar um pouco a minha história, Ju. Você falou Claro, perfeitamente bem. Assim, eu vim de mercado financeiro, então, assim, total fit aí com a Forbes, acompanho você já há muito tempo. que Fui de bom. banco durante 15 anos. E o vinho entrou na minha vida realmente como uma paixão. Eu tenho o vinho muito como uma emoção, como sentimento. Eu acho que o vinho, se ele tratado da forma correta, ele pode fazer a nossa vida muito mais feliz e muito mais bonita, com muito mais poesia, enfim. Então, eu sempre levei o vinho nesse lado. Por exemplo, a música que você estava escutando, a música deliciosa, que me lembra isso, me lembra a França, me lembra vinho, esse tipo de coisa. Uma delícia, E, né? exatamente, é muito gostoso, eu sou fãzaço. E aí, quando eu comecei de fato, gostar muito de vinho e fazer parte da minha vida efetivamente, vários amigos me pediam muito ajuda para o que comprar, como consumir. E eu fui percebendo que, de fato, o vinho no Brasil, em várias partes do mundo, é um negócio mais difícil do que deveria ser, mais complexo do que precisa ser, e que as pessoas, de fato, precisam de ajuda. Né? E comecei a fazer isso, via consultoria, esse tipo de coisa. E acabou que eu fiz uma consultoria para um grande amigo meu, para o Júlio Capo, que é um dos sócios da XP, mais uma vez mercado financeiro. E aí a gente resolveu entrar nesse mercado, assumimos a Cela, tem mais ou menos um ano e pouquinho, a Cela já tem 25 anos de mercado, tá? Com essa proposta, com a proposta de fazer uma curadoria muito bem feita, uma seleção, uma pré-seleção, eu costumo dizer que nosso trabalho, muito mais do que importar vinho, é fazer essa seleção, a sua curadoria, uma consultoria mesmo, tete a tete, coisa que eu não via no Brasil quando era cliente, tá? E aí, fazendo toda essa jornada, onde eu quero chegar, que é justamente o seguinte. Nesse momento, né, de lockdown, das pessoas ficarem em casa, as pessoas estão buscando mais alegria e mais momentos felizes, né? E eu acho Sim. que o vinho tem dado isso para as pessoas, eu tenho sentido muito isso. Eu já vinha sentindo isso na própria cela, muito antes de acontecer isso que aconteceu, né? As pessoas Uhum. falando, pô, Rodrigo, cara, como vocês ajudam? Nossa, iluminou muito a minha vida no vinho, eu tinha muita dificuldade de saber o que comprar, comigo acontecia muito como cliente. Então foi muito bom isso, e o que eu tenho sentido no mercado, a gente, nos últimos 2, 3 meses, está espetacular, de todos os aspectos, de ponto de vista de cliente novo, de aumento de movimentação, as pessoas descobrindo os feedbacks. Então, assim, tem sido muito bom, as pessoas de fato estão tomando mais vinho, imagino que também outras coisas, mas no vinho eu acho que é uma bebida friendly, né? Você pode harmonizar com o jantar, fazer o seu jantar em casa, harmonizar com o vinho. É um negócio legal e a gente tem sentido muito isso na cela. E hoje a gente está falando para vinhos para tomar no fim de tarde, vinhos para Uhum, happy hour. Que tipo de vinho que seria esse? A uhum, pessoa que está procurando esse vinho, por exemplo, vai fazer um encontro virtual com os amigos, né? Não é um vinho uhum. gastronômico, não é aquele vinho que você vai tomar durante a refeição, porque o mundo Tá, dos vinhos ele é gigantesco, né? Então, o que, sem que dúvida. seria esse vinho? Esse vinho, um Sem, vinho do fim de tarde. sem dúvida.
O mundo dos vinhos é gigantesco e é por isso uma das belezas dele, porque quem gosta, quem tem isso como hobby, vai ficar para sempre com coisa a descobrir, a estudar e se emocionar. A emoção vem da surpresa, né? Quando você, em qualquer coisa, não só no vinho, quando você tem uma sensação que você espera, você não se emociona. Você se emociona quando é alguma coisa nova, quando é alguma coisa que traz novidade de qualquer aspecto, por exemplo, paladar, emocional, enfim, esse tipo de coisa. Então, e quando você sugeriu o tema não sendo uma uva, não sendo uma região, sendo um momento, eu achei fantástico, porque eu uso muito isso, mesmo antes da cela, de falar o seguinte: o vinho não se harmoniza só com o prato, ele se harmoniza com pessoas. Você, quando você está bebendo com pessoas que você gosta, a emoção, eu sempre falo que ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, quando você está bem, quando você está com a sua emoção aflorada, o vinho vai ficar mais gostoso. Você passa essa energia para o vinho. Então, você harmonizar com uma pessoa que você gosta, você harmonizar com um momento legal, com o pôr do sol, o que quer que seja, se você não estiver bem naquele dia, ou se você não estiver com alguém que você gosta, o vinho ele não vai ficar tão especial. Então, harmonize com momentos. Harmonize com o pôr do sol, harmonize com a praia, harmonize com a piscina. Harmonizar com o momento é fundamental. Então, quando você me sugeriu um momento, eu falei, cara, que legal. Então, vai bem de encontro ao que eu acho. Então, hoje, eu escolhi 4 vinhos. Eu acho que fim de tarde é justamente um vinho. Ele precisa ser leve, precisa ter energia. Eu falo muito de energia no vinho, tá? E precisa ter uma cor bonita. Porque fim de tarde, geralmente, a gente está num pôr do sol, a gente está na golden hour, que a gente chama, né? Que é aquele pôr do sol bonito e tal. Então, precisa ter isso. E a Pinot Noir tem muito isso. Então, me chamou Clara Borgonha. Então, eu selecionei 2 brancos e 2 tintos para harmonizar com esse final de tarde, que já abriu o sol, já fechou o sol, mas, independente disso, são vinhos legais, tá? Então, dos 4 vinhos que eu escolhi, o primeiro deles foi uma região que eu particularmente amo, que é Chablis, tá? Isso aqui é um village de Chablis, tá? Quando a gente tem village, é quando você vê apenas o nome Chablis aqui, tá vendo? Quando você vê apenas o nome escrito, é um village. Isso indica que o vinho gente, aproveita que agora a gente vai tomar uma aula. Você não, vamos aproveitar e falar de vinho, né? Aqui a gente está vendo, está escrito Chablis. Então isso aqui é um village. Eventualmente, se fosse um Premier Cru ou um Grand Cru, a gente já está vendo o nome do vinhedo aqui. Está escrito Chablis. Mont de Tonnerre, por exemplo, que é o nome de um vinhedo. Premier Cru, que é a classificação. Ou eventualmente um Grand Cru. Le Prose, que é um Grand Cru de Chablis. Valmur, Clos, Grand Cru. Isso aqui é um village. E por que um village? Porque o village ele é mais leve, ele é mais fresco. Você sente mais a vibração dele. Então, para o fim de tarde, que muitas vezes você vai estar bebendo vinho sozinho, né, que você não precisa de um acompanhamento, eventualmente um queijo, porque a gente pode até entrar nisso se você quiser, mas queijo é com vinho branco, tá, gente? Não é com vinho... Sim. 70% ou mais que 70% das ocasiões que a gente vai comer queijo vai muito melhor com branco do que com tinto. Então, aquelas fotos que a gente vê com um monte de queijo e com um monte de vinho tinto, o vinho é seu, se harmoniza com o que você quiser. Eu não estou querendo interferir na sua vida, mas assim, tecnicamente falando, o seu prazer ele vai ser mais legal com o vinho branco. Tá? Os vinhos brancos normalmente têm mais acidez, né? Exatamente. Os queijos são gordurosos, então você faz esse equilíbrio. Exatamente. Não tem tanto tanino. O tanino, ele briga com o queijo. Então, se você, eventualmente, você comer um queijo com tinto, ele vai brigar. A menos que seja um queijo mais leve, mas ele não vai entrar. O tanino é aquela astringência, aquilo que a gente fala que prende um pouquinho na boca, né? É isso. A diferença entre tanino e acidez é super simples. Tanino seca, acidez molha. Então, quando você sente a boca secando, né, uma astringência... Sabe quando você come banana verde? Sim, que dá aquela amarrada na boca? É o tanino. Sim. Claro que esse tanino que você sente amarrar é um tanino que não é de qualidade. O tanino ele tem que ser um tanino muito leve, tá? Você sentir que ele tem essa secura, e isso transforma o vinho em gastronômico. É legal você ter tanino, tá? Então você sente a acidez, ela molha. Quando você bebe... por exemplo, eu tô salivando. Eu estou justamente aqui salivando. Então, quando você toma um vinho que tem acidez, você saliva. E aí você sente, em geral, no lado da língua. Tá? Você fica com essa coisa, com essa salivação e tal. Então, o Chablis é interessante porque ele tem essa acidez, né? Embora seja Chardonnay, a Chardonnay é uma uva que, em geral, ela tem untuosidade, ela tem cremosidade, textura, é dela. Então, isso vai aparecer na Chardonnay em qualquer lugar do planeta que você plantar. Mas em Chablis, ela vai aparecer de uma maneira um pouquinho diferente por causa do solo e do clima, que é o que a gente chama de terroir. Terroir também, as pessoas adoram falar terroir como se fosse uma coisa inatingível, dificílimo de entender. Terroir é justamente um lugar. É um lugar. Então, nossa, aquele Rodrigo, lugar... como é aromático esse vinho. Desculpa te cortar.
É muito. muito aromático. Então, e as pessoas, quando estudam vinho, a técnica do vinho, falam que a Chardonnay é não aromática. Nossa, ele é muito Então, aromático. ele é Eu muito coloquei aromático. na taça aqui do meu lado e o aroma veio. Exatamente. E essa coisa tropical, né? É o lado da Chardonnay mais tropical. Então você sente uma fruta cítrica, sei lá, um abacaxi, uma coisa assim, até um limãozinho, um cítrico, mas com tropicalidade. Ele não é tão... Por quê? Porque a Chardonnay é assim. E o legal do Chablis é que ele tem um solo chamado Quiméridien. Esse solo Quiméridien nada mais é do que um solo da época jurássica, muito antigo, que era mar, a região. Então a gente encontra até hoje fósseis marinhos lá, de ostras, mariscos, fossilizados. Isso traz esse caráter para o vinho, essa salinidade, essa acidez, esse mineral do Chablis. Então o Chablis entrega muito isso. Todos os Chablis. Muito, né? Essa nossa, coisa, e uma acidez bem gostosinha. Exatamente. Muito bom. Isso é Chablis. Com tipicidade, porque tem produtor que faz Chablis querendo fazer outra coisa. Mas enfim, só para terminar, por que um village? Porque no fim de tarde é um village. Se você tomar um Chablis Grand Cru, ele vai ter mais uso, por exemplo, de madeira, ele vai ter mais extração, então vai ser um vinho com um pouquinho mais de peso, que é para ser assim, para envelhecer e para eventualmente você harmonizar com um prato que seja um pouco mais estruturado. Então vai tomar Chablis no fim de tarde? Super indico. Petit Chablis, que é o primeiro, como se fosse o regional de lá, ou um village. Agora, vai começar na mesa, com um prato, uma harmonização, aí você vai para um Premier Cru ou para o Grand Cru. Hoje aqui pra gente, um villagezinho, tá delicioso. Muito, muito gostoso, levinho, muito levinho. Textura leve, mais barato. Então, assim, o Grand Cru e o Premier Cru são mais caros. É o que eu falo também. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, ou por mais que ela seja, beleza, eu só quero tomar Grand Cru. É uma besteira. No vinho, você não tem que nem só tomar Grand Cru, nada, porque de novo, voltamos ao momento. Cada momento, cada coisa exige um vinho. Então, para que a gente vai tomar um Grand Cru agora? O Chabliszinho tá delicioso já. E o Chablis fica ótimo com ostras, para quem gosta de ostras. Espetacular. Ostras, frutos do mar em geral também. Em geral. Frutos do mar fresco. Então, por exemplo, esses crudos, né? Que a gente vai carpaccio de peixe, frutos do mar, ceviche, muito bem, porque o ceviche, como ele tem pimenta, a Chardonnay ela tem peso, né, para aguentar a pimenta. Então, é delicioso. Então, ceviche, ostra, como você falou muito bem, marisco, obviamente, vai super bem. Comida japonesa, é uma comida que eu adoro. Nossa, vai fantasticamente às bem. vezes as pessoas também não fazem isso, né? Vou comer comida japonesa, dá para comer com vinho também. Fica ótimo. Muito, nossa! Escargot, né? A gente não tem tanto aqui, mas lá eles usam muito que tem alho. Então, toda comida que tem alho, o alho é muito forte, então você usa geralmente. Eles usam ou a Aligoté ou a Chardonnay, só que uma Chardonnay mais fresca, então a Chardonnay mais fresca é a Chardonnay de Chablis. Então, assim, você tem várias faces de Chablis, e é uma região que muita gente conhece, assim, ouve falar. Tem pessoas que não sabem muito bem o que é, que uva que é. Só para entender aqui, gente, como a gente está tentando falar um pouquinho de técnica, Chablis branco é sempre Chardonnay. Sempre. Que uva é? Chardonnay. Não tem... Por isso que eu falo que a Borgonha é simples. É Chardonnay, ponto, sempre. Tá? Até pode ali em uma região de satélites, você encontra alguma coisa de Pinot Noir, tem gente que faz em Sandry, que é uma região muito específica de lá, faz Sauvignon Blanc, mas Chablis, escrito Chablis no rótulo, Chardonnay, tem nem o que pensar. Nossa, ele é super leve, gente, dá para tomar... Embora a gente precisa dizer, a OMS diz que a gente pode tomar mulheres 1 taça por dia, homens 2 taças por dia, mas numa happy hour é um vinho que desce muito bem, redondo. É verdade. Agora não tem tanto perigo, mas também se for beber não dirija, isso é Exatamente. importante. Na verdade, o ideal é que não dirija mesmo, não saia de casa, fique todo dia. Não, exatamente. Agora, principalmente, exatamente. É isso. Mas então, é um vinho que desce muito bem, é um vinho bem redondo, bem levinho. Daqueles que você pode ficar conversando no seu happy hour virtual e tomando numa boa. Exatamente, e você não sente muito. Aí, esse vinho também é o cultivo orgânico, que é uma coisa também que a gente vai falar um pouquinho em todos esses vinhos. Eu queria falar com você um pouquinho, Rodrigo, desculpa te cortar. Os vinhos que você selecionou hoje, eles são todos biológicos, biodinâmicos, orgânicos. Eu queria conversar um pouquinho dessa tendência. Talvez, antes da gente passar para o próximo, você pode explicar um pouquinho disso enquanto a gente aprecia esse seu Chablis. Podemos falar. No caso da Nathalie, ela é orgânica. Você tem 2 vertentes desse tipo de... Na verdade, 3. Ainda é muito discutível no mundo esse tipo de coisa. Não é um assunto que é, vamos dizer assim... resolvido, ainda se estuda muito, tenta se classificar muito, mas eu vou tentar simplificar um pouquinho, tá?
você tem 3 tipos, vamos dizer assim, de vinhos nessa linha, tá? O orgânico, que é o caso da Nathalie, ou seja, orgânico é quando você não usa nenhum tipo de química no vinhedo. Então você não usa pesticida, fungicida, nada para tratar o vinhedo que não seja natural. Tá? Você não usa nenhum composto químico para tratar aquele vinhedo. Isso, obviamente, vai trazer 2 coisas para você. Uma coisa, uma uva mais saudável, porque quando você tem muita química, a vinha ela não vai tão no fundo. Vários problemas técnicos, que eu não vou ficar me alongando aqui, mas que vai acontecer com essa uva, que ela não vai ser tão saudável e não vai ser tão limpa. Você vai sentir algum tipo de problema ali, tá? Esse é um orgânico, que é o caso da Nathalie. A Nathalie hoje ela não é certificada ainda, ela tá, porque a certificação demora de 3 a 5 anos, você tem que começar a fazer a prática para limpar esse vinhedo, aí você só recebe a certificação depois de 5 anos. Então hoje ela já é orgânica, ela deve receber o certificado agora, ano que vem, tá? Uhum. Então ela já é orgânica, ainda não certificada. Para você ser certificado, você tem que pagar lá uma mensalidade e tal. Então isso é o orgânico. Além disso, indo para um outro step, você tem os biodinâmicos. Os biodinâmicos, na maioria das vezes, porque não tem sentido você ter uma cultura biodinâmica sem ser orgânico, na maioria das vezes, hoje se fala muito que às vezes pode ter biodinâmico sem ser orgânico, mas na maioria das vezes, quem é biodinâmico já é orgânico, então já passamos por essa fase, ou seja, o cara não usa nenhuma química no vinhedo. E além disso, na hora de vinificar, ou mesmo na hora de fazer a plantação dele tudo, ele vai usar, por exemplo, fases da lua, compostos biodinâmicos, na cantina, ele vai evitar fazer qualquer tipo de alteração de composto químico também que altere pH, acidez, no caso tanino, qualquer coisa que interfira, vai usar energia. Um degrau acima do orgânico. É um pouco mais completo, vamos dizer assim, tá? Embora, como eu falei, hoje se discuta que você pode ser biodinâmico sem ser orgânico, mas, cara, não faz sentido. Se o cara tem uma prática dessa, eu vou engarrafar quando a lua puder, em dia, porque tem questão de dia fruta, dia flor, então tem dias que são melhores para você engarrafar, melhores para você colher. Então, se ele usa essa natureza para ditar o que ele está fazendo, não faz sentido o cara não ser orgânico. Então, assim, na minha cabeça, tem uma pegada holística, né, no vinho. Exato, bastante holístico, bastante. E aí os outros 3 que a gente vai provar, os 3 são, além de orgânicos, biodinâmicos, tá? Todos os 3. Certo. E aí, além disso, você tem uma terceira vertente ainda mais radical, que são os naturais. Que são os biológicos? Seriam os biológicos? O biológico é o biodinâmico. O biológico é o biodinâmico, tá ótimo. Aí o natural, ele é, cara, extremamente radical. Ele não usa nada, assim, sulfito, que é uma discussão que muita gente tem, né, que é um protetor de oxidação no vinho, porque o vinho, o oxigênio, ele é bom para o vinho do ponto de vista de longevidade, ou seja, é ele que vai começar a fazer a evolução do vinho, mas em oxigênio, em muita quantidade, ele oxida e mata o vinho. O vinho é organismo vivo. Então, o bom vinho, né? Vários vinhos que a gente bebe, que eu já bebi muito, não são vinhos vivos, porque praticamente não são vinho. É alguma coisa química feita de uva. Eu estou falando de vinho. Vinho é um organismo vivo, tá? Então ele vai nascer, se desenvolver, ficar melhor e morrer. E quem vai fazer toda essa construção é o oxigênio, tá? E é por isso que você tem uma rolha de cortiça. A rolha de cortiça ela vai permitir que entre uma quantidade X de oxigênio que faça com que esse vinho evolua no ponto ótimo, tá? Para deixar ele mais gostoso, mais complexo, mas sem matar ele. Então, o sulfito, basicamente, é um protetor químico que muito produtor usa para proteger, principalmente nos brancos. É por isso que muita gente fala, não só o sulfito, mas vários compostos químicos, que o branco dá dor de cabeça. Acho que todo mundo já ouviu isso. Branco dá dor de cabeça, espumante dá dor de cabeça. Por quê? Porque no vinho branco, você vinifica sem a casca. E é na casca que estão os protetores do vinho. Os famosos polifenóis, esse tipo de coisa que a gente fala, até que faz bem para o ser humano, né? Tem estudos mostrando que faz exatamente. Então isso está na casca. E aí nos brancos você tem que usar muita química e dá dor de cabeça, não só no sulfito, tá? E tem gente, inclusive, que é alérgico a sulfito. Exatamente. Eu sinto, tá? Mas aí é outra história, enfim. Aí os naturais, Ju, eles são radicais sobre todos os aspectos. Eles não usam, entre aspas, nada. Ou muito pouco. Nem para clarificar? Não, aí pode usar, mas se você for... Porque assim, a regra também não é muito clara. Aí tem os veganos também, né? Tem os veganos que não usam palavras de roupa. Exato, isso aí. Então você tem várias fases desse negócio, mas eu sinceramente acho que o cara sendo orgânico, biodinâmico, e fazendo o razoável, porque principalmente precisa fazer vinho bom. Né? Existe um problema hoje, na verdade, hoje eu acho que está bem melhor já, mas de você
ter a questão do vinho natural na frente da qualidade do vinho. E isso é uma coisa que eu não concordo. Você ter defeitos, ter problemas, claro, técnicos no A vinho. pessoa bebe o natural apenas porque é natural e não porque é um bom vinho. Exatamente. Ah, pô, tá cheio de acidez volátil, puta, tá com cheiro horroroso, o vinho não tem corpo, o vinho não tem persistência. Ah, mas é natural. Pô, aí não, aí eu acho ruim. Eu tô trazendo aqui 4 vinhos, a Natalia é só orgânica, mas os outros 3 são super naturais, super, mas são vinhos. Entendeu? Tem corpo, tem persistência, tem... É vinho. E você acredita que esses vinhos, eles estão... Eu imagino e vejo cada vez mais opções de vinhos que são orgânicos, vinhos que são biodinâmicos. Você vê isso como uma tendência em crescimento? Acha que talvez até depois de toda essa crise que a gente está vivendo, com pandemia e tudo mais, que as pessoas talvez se preocupem mais com saudabilidade, vão atrás desse tipo de vinho? Como é que você enxerga essa tendência? Eu acho que a tendência é por 3 motivos, na verdade. Tá? O primeiro deles é paladar. Paladar. Por que paladar? Na década de 80 e 90, com o surgimento do Parker, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, ele criou uma forma de paladar de muita intensidade, açúcar e madeira. Tá? Ele criou essa forma. Por bem, eu não estou discutindo aqui se foi bom ou se foi ruim. Até para os produtores de Bordeaux foi muito bom, comercialmente falando. Mas ele criou esse aspecto. Tá? Que é um paladar mais americanizado. O americano ele come muito hambúrguer, ketchup, Coca-Cola. Então é um paladar mais doce. Isso é técnico. Tá? E ele expandiu isso. O paladar como brasileiro, sem dúvidas. É por isso que a gente bebe muito chileno na Argentina achando ótimo. Né? Malbec, essa coisa com 15% de álcool, esse tipo de coisa. Mas enfim, ele criou esse negócio. Tá? Por bem ou por mal, foi criado isso. Só que acontece que as pessoas mais jovens, elas vêm com uma outra pegada, de coisa mais leve, de coisa mais fácil, não tão pesado, não tão alcoólico. Embora o álcool, se estiver equilibrado, não é um problema, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, teve uma mudança de paladar. Então começa por aí. O paladar mais leve. E o vinho orgânico e biodinâmico, em geral, ele tem mais pureza, ele é mais fino, ele é mais direto, ele é mais preciso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são que as técnicas melhoraram demais, né? É uma volta às raízes que se fazia lá atrás. O vinho sempre foi isso, né? Uma demonstração da natureza e se preservar a natureza é um ponto. Então você tem a preservação da natureza, além da saúde do ser humano, a preservação, né? Porque esse negócio você não usa tanto. Cara, eu tenho foto, depois se quiser eu te mostro no WhatsApp. Eu tenho foto agora que eu fui para Chablis, você vê um vinhedo orgânico, você vê um vinhedo com química, é surreal. Assim, é solo que parece o solo da lua, não tem vida, é cinza, cheio de rachadura, nada nasce ali, nem grama. É inacreditável. Se você vê o solo onde é plantado as uvas do Vive Clicquot, por exemplo, você não bebe mais Vive Clicquot. Você não bebe mais. Então, assim, é nesse nível o negócio. Então, a gente está tendo um negócio de proteção à natureza mesmo, a fazer bem à natureza. Muitos desses caras que são orgânicos e biodinâmicos, eles plantam outras culturas. Uma das questões da biodinamia é você ter multicultura. Então, muitos deles plantam outras coisas, usam animais. Tem um produtor meu de champanhe que ele deixa ovelha no vinhedo para a ovelha comer a grama não crescer. Então, é tudo muito natural, é tudo natureza. Tem algumas culturas não só de uva, mas de vários outros vegetais que você começa a fazer isso. Você coloca lá uma galinha que é para comer uma peste X, aí você coloca uma ovelha, isso. Aí você coloca uma cabra. Aí quando você vê, você é uma pequena fazendinha, mas está tudo em harmonia. Eles plantam, às vezes, maçã, vegetal, que é para a terra ser mais saudável. Então, tem esse segundo ponto. E o terceiro ponto é essa busca, de fato, por saúde, né? Que aí, assim, eu não sou especialista para falar, mas eu acho que um vinho que você bebe com mais pureza, com mais natureza e sem muito produto químico deve fazer bem, né? Eu não sou médico, eu não tenho aqui, autoridade para falar no assunto, não gosto de falar do que eu não sei, mas tende a ser. Então, a gente está fazendo isso com ovos, com alimentos, qualquer tipo de alimento mais orgânico, mais biodinâmico, sem uso de química e tal, que faz bem para o planeta, faz bem para a gente, porque a gente é parte do planeta, né? Eu sempre falo que o vinho é um organismo que conecta a gente ao nosso mundo que a gente vive. É uma natureza feita pelo homem de uma maneira que ele precisa fazer com precisão, que vem até a gente para isso. Então, fechando o ciclo, né? Então, por esses 3 motivos, eu acho que é uma tendência, claro, hoje o nosso portfólio lá na Cela, eu acho que é 70%, 80% é orgânico e biodinâmico, e a gente tem aí 15% que não... Não, é bem grande. E os 15% que não são, é o que eles chamam de viticultura razoável, razonável, que é você fazer... Algumas regiões são mais difíceis de você ter isso,
porque chove muito, chove demais, é mais úmido, tem geada, então é mais duro. Só que aí o cara tenta fazer com parcimônia, que não faz tanto, usa compostos que não agridem demais. Porque quando você tem uma fabricação industrial desse negócio, você vai sentir na hora. Tanto é que o Amaury, que era o antigo sócio da Cielo, ele era um cara muito tradicional do vinho, a antiga escola do vinho, né? Aquela coisa de terno e gravata, aquela coisa do vinho mais formal. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas é uma coisa mais antiga. E ele era super crítico desse negócio, porque agora está com esse negócio de natural, porque essa coisa é um saco, porque isso aqui, porque papapá, o que importa é o paladar. Mas o curioso é que ele construiu um portfólio que, se você, com base no paladar, é um dos caras que tem o melhor paladar que eu já conheci na minha vida, ele é inacreditável, e ele construiu um portfólio que 60% era orgânico e biodinâmico. O paladar dele encaminhou ele. E sem querer fazer isso. Sem querer fazer isso. Ele trouxe um dos principais produtores de Beaujolais, que é o Jean Foyard, que a gente tem lá na Cela, que é um dos grandes precursores desse negócio de orgânico e biodinâmico. E ele falou, se eu soubesse que era, eu não tinha trazido. Mas o que foi? Ele provou e achou incrível o vinho. Eu falei, Mauri, cara, tá prova aí, cara. Você nunca foi de encontro a esse negócio e o teu portfólio é 60%, 70% é isso. Porque no teu paladar provou que é isso. Então, o lance, para mim, mais do que saúde, mais do que tudo, é o sabor, é o gosto, é o vinho bom. O vinho bom, não esses naturais, meia boca que tem aí, que nego levanta a bandeira só por ser natural. Aí para mim não rola. Vamos seguir, então, em frente para o nosso próximo? Vamos. Então, bora. Então, a gente está indo agora para um segundo branco, né? Que a gente selecionou 2 brancos, uma região que eu é um acho Riesling, fantástica, né? Que é um Riesling, que é esse aqui. Que é o O Riesling é conhecido por ser uma uva alemã, né? Então, porque a Alsácia ela tem 500 anos de troca entre a Alemanha e a França, né? Fica ali, sim. Exatamente. A Alsácia está bem no nordeste da França, fica mais perto da Alemanha do que propriamente de Paris, né? Ela está bem ali e, inclusive, tem vários produtores lá que parte da família alemã e tal. Então, você tem a Riesling plantada majoritariamente na Alemanha e na Alsácia, tá? Isso aqui é um Riesling, 100% Riesling. E o legal do Riesling da Alsácia, que é essa região francesa, a Alemanha ela tende a fazer Rieslings mais doces, tá? Com mais residual de açúcar. Na França, os Rieslings são secos, que é o que eu gosto mais, tá? Então, por que eu escolhi esse aqui também para o nosso happy hour? A Riesling é uma uva extremamente salina, mas muito salina, parece que você está comendo pedra, né? O mineral na lua, e uma acidez extremamente gostosa. Extremamente gostosa. Bem gostoso. Mas, de alguma maneira, no meu paladar, pelo menos, ele me pareceu um pouco... Ele parece que agrada mais quem gosta de coisas mais doces do que o anterior. Ele tem uma doçura um pouco maior na boca. Na Alsácia, como não chove, é muito seco. As uvas elas ficam mais maduras, elas não diluem, tá? E esse que é o grande problema dos Riesling da Alsácia. Você não pode, assim, a maioria dos produtores vamos dizer assim, vão um pouquinho para esse lado, o vinho fica doce. Esse vinho aqui não. O que eu acho muito interessante desse vinho, se você pegar o básico dele, o Riesling de entrada, ele é só seco. Ele não tem nada de doce. Ele é seco, ele é até assim, o cara que não é tão familiarizado com a acidez, ele vai inclusive sentir esse negócio. O cara não tem muita acidez. Esse aqui não. Esse aqui é o seguinte, o que eu acho legal dele? Complexidade. Que a complexidade é que vai ditar a qualidade do vinho. O vinho que é simples e gostoso, ele é simples e gostoso. Quando a gente vai subindo os steps, o que vai diferenciar o grande vinho do vinho bom, mas normal, é a complexidade. Então esse vinho, no ataque dele, ele tem, de fato, essa coisa mais cremosa, um pouquinho mais cremosa, e até, não digo doce, mas ele tem mais notas de pêssego, entrega esse pêssego em calda um pouquinho. Mas que no final é extremamente seco e ácido. Então, e é o final dele que é ácido, né? A textura vem antes. É isso. Aí o ácido limpa. É isso aí. Mas aí é que tá a mágica. É incrível. Quando você sente o cheiro, quando você sente o aroma, você vai esperando uma coisa mais doce. E aí ele vem seco, mineral, ácido. E aí é que tá a mágica. Eu até me arrepio, fico até emocionado. É aí que tá a mágica. Isso é a mão do produtor. Porque, em geral, quando você pega os vinhos da Alsácia, eles não têm isso. Eles não têm essa tensão, essa mineralidade, essa vibração, essa energia que tem esse vinho. Então, esse vinho aqui ele tem energia, que é a energia que vem da natureza, vem da terra.
Esse Roberto daqui Man, seria um outro vinho bom para se tomar com queijo também? 100%. 100%. Não, isso aqui, com Riesling com queijo, é um absurdo de Perfeito. gostoso. Queijo, você não pode pegar queijo com muita acidez. Por exemplo, se você pegar um queijo de cabra, ele vai brigar um pouquinho. Mas um queijo um pouquinho mais gorduroso, mas não tão... Mesmo o queijo azul, esse vinho vai bem, porque ele tem essas duas facetas. Mas uma coisa que eu adoro com Riesling, por exemplo, bobó de camarão, eu amo muqueca, essas coisas, a comida baiana Nossa, apimentada, coisa mais apimentada com Riesling. a pimenta, ele tende a explodir um pouquinho, né, na Exatamente. Sabe boca. por quê? Porque como ele tem esse... eu não quero chamar de do sul, mas ele tem essa coisa mais tropical, um pouquinho mais cremosa. Ele segura a pimenta, ele vai segurar a pimenta, não vai brigar com ele, mas no final vai vir essa acidez, você vai querer tomar mais. Então, comida tailandesa, coisa apimentada, quem gosta de comida apimentada com Riesling, é um absurdo de gostoso. Assim, fica uma delícia. E Riesling, por ter essa coisa mais salina e mineral, você tomar Riesling na piscina, na praia, dia de sol, cara, fica Bolinho fantástico. de queijo com pimenta, gente. Pronto. Exatamente. Aquela dadinha de tapioca com pimenta, com Riesling. Dadinho de tapioca com pimenta. Delicioso, nossa. Fechou. E aí é o que eu te falei. Aí você pode pegar o Riesling. Esse aqui é um Riesling, vamos dizer assim, do meio. Mas você pode pegar um Riesling mais simples, que aí é só salinidade, só mineralidade. A gente volta lá para a questão da ostra. Você pegar peixe cru com Riesling mais tenso, com mais acidez, é uma delícia. Ou você pode até ir para o Gran Cru. O Gran Cru ele vai ser ainda mais round. E aí você pega um Gran Cru, cara, com uma muqueca, cara, de camarão. Ou então com um lagostinho, lagosta. Nossa, fica lula no camarão. Puta, eu adoro. E aí também a gente vai vongole, uma massa com vongole, com Riesling, com esse Riesling aqui, porque ele também tem corpo para aguentar essa massa e tem o fruto do mar junto. Então isso que é legal da Riesling. Seria um vinho gastronômico também, você não precisa ser só um vinho levinho para você simplesmente tomar na happy Justamente. hour. Você consegue harmonizá-lo muito bem numa refeição. Ele é super coringa justamente por aquela questão que a gente falou, dele ter esses dois lados. Você se surpreendeu com esse frescor dele no final de boca. Então, por ele ter esses dois lados, é justamente por isso que você vai conseguir tanto harmonizar ele com alguma coisa, ou a gente está aqui tomando sozinho e está uma delícia. Incrível. É isso. Delícia. Vamos passar para os tintos, então. Exatamente. Agora vamos passar para os tintos. A gente entra numa coisa que para o brasileiro é engraçado, porque é aquilo que você falou no começo, né? Que a gente acha que o tinto aqui queijos e vinhos é o vinho tinto, quando, em geral, o vinho tinto não harmoniza com queijo. E a gente tem talvez seja um pouco de herança, um costume de tomar vinhos que são pesados, que são como o Malbec, como o Cabernet, que não é que eles não sejam bons, você tem vinhos ótimos, vinhos argentinos e chilenos que são muito bons, e vinhos pesados que funcionam muito bem com uma série de comidas também. Mas as pessoas, elas acabam esquecendo que você pode ter vinhos tintos que são leves e gostosos e muito fáceis de tomar. Sem dúvida, então, esse o caso dos vinhos dos tintos que a gente vai experimentar aqui? É o caso. Eu quis muito trazer um Borgonha com estrutura, tá? Mas você vai ver o quanto de fineza e leveza tem esses vinhos. O legal é o que você falou, esse negócio de tinto e branco, é muito interessante, porque quando eu entrei na cela, eu tinha muito receio dessa questão de vinho branco, porque eu sou muito apaixonado, eu gosto muito de vinho branco. E a gente sempre escuta esse lance, né? O brasileiro não bebe vinho branco, não tem muito, não faz sentido, mas não bebe, não sei o quê. E o que eu tô vendo é justamente o contrário. A gente está conseguindo fazer com que as pessoas bebam cada vez mais vinho branco. A gente fez, inclusive, em abril agora, a gente fez um combo chamado Outono Branco, porque o outono ele tem essa característica, essa característica do céu brilhoso, né? Não sei se você reparou nisso. O céu de outono, ele brilha. Ele tem um azul brilhoso. Então, você tomar vinho branco nesse céu brilhoso, o branco ele fica reluzente, fica fantástico. E a gente fez uma seleção chamada Outono Branco, cara, que vendeu assim igual água, e mais do que vender, assim, as pessoas dando feedback que adoraram e amaram. Então, a gente tem feito muito essa questão do vinho branco, tá? Mas o tinto, em geral, as pessoas também têm esse carinho. E o que eu trouxe aqui é um Pinot Noir, eu trouxe dois Pinot Noir, na verdade, se você notar a cor desse vinho, não sei se vocês vão conseguir ver, é uma cor muito de Pinot Noir, né, tá vendo? Ele não é aquela coisa mais escura, tá? O álcool é um álcool controlado também, 13%. Esse produtor aqui, ó, aqui vai dar para ver os certificados que eu te falei, tá vendo? Esse aqui é um certificado de orgânico, tá vendo? E aqui o certificado de bio, ó, Biodivan. Vocês podem ver aqui. Então, esse aqui também é um produtor orgânico e biodinâmico. O Arlo, assim, ele é extremamente preciso nessa questão, tá?
E o que eu acho legal desse vinho é que ele é uma explosão de fruta vermelha. Hã? Ele é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Não, mas você sabe que eu achei ele muito perfumado e ele tem um defumado, uma coisa de madeira no nariz. E aí, quando você toma, ele é muito mais leve do que você imagina. É exatamente isso. A Borgonha, os produtores clássicos, eles usam madeira. Tá? Na Borgonha, você sempre vai sentir madeira. A não ser que você vá para um Borgonha muito de entrada, um Borgonhazinho que a gente chamou de Pasture Grand, que tem um pouquinho de Gamay e Pinot, ou Pinot Noir Bourgogne Rouge mesmo, você vai ter estrutura. Porque o Bourguignon, ele gosta que o vinho dele evolua, ele gosta que o vinho dele tenha complexidade. E a madeira bem usada, ela vai dar isso, tá? Só que qual é a mágica de você ter uma madeira bem usada? Uma madeira que aguente o vinho. Você tem uma qualidade de fruta muito boa. Você tem uma fruta saudável, você tem uma fruta viva. E o Arlot, ele é mestre nesse negócio. Então, o bom disso é que ele é um vinho super jovem, é um vinho de 2017. Então, você sente, de fato, essas notas primárias, né? Só que a boca dele é muito limpa, é muito fina, muito precisa. Então, você sente essa coisa quase mastigável da framboesa. Ele é né? um vinho muito leve mesmo. É. Bem suave, assim. E a cor dele, Ju? Fácil de tomar, mas complexo ao mesmo tempo, porque ele não é como se você tivesse tomado um suquinho qualquer, ele é muito gostoso. O que eu ia te perguntar é que ele é um vinho 2017, que significa que ele é um vinho novo, eu não sei quanto tempo que ele envelhece em barrica, mas ele é um vinho que você pode tomar novo e ele é um vinho de guarda, ou seja, que ele pode envelhecer, ou ele é um vinho que preferivelmente é para ser tomado novo? Não, ele pode e deve envelhecer. Na verdade, você tem... Eu sempre falo que é muito importante também você conhecer, além do terroir, que na Borgonha a gente fala muito de terroir, né? Uma característica muito grande da Borgonha, comparado às outras regiões, é que o terroir está sempre na frente. Aqui a gente está vendo, assim como a gente viu no Chablis, tá vendo? Está escrito aqui Morret Saint-Denis, tá vendo? E o nome do produtor vem embaixo. O que é Morret Saint-Denis? Morret Saint-Denis é uma vila na Borgonha. É um vilarejo, como se fosse um bairro, tá? Então, ele fala que isso aqui, olha, isso aqui vem de Morret Saint-Denis. Essa aqui é a terra de onde vem o meu vinho, tá? E aqui é um produtor. E aí, esses caras na Borgonha, eles gostam, os bons produtores, eles gostam que o vinho dele ganhe complexidade. Então, ele faz o vinho para o long run. Por exemplo, esse aqui é um vinho que, se você tomar ele com 5 anos, 6 anos, ele vai cada vez mais amansar. Essa fruta, ele vai integrar, né, em toda essa estrutura, nessa madeira, nesse tanino, tudo, ele vai ficar cada vez mais fino. Só que o que eu acho legal desse vinho, que a gente falou de happy hour, é que ele tem uma cor linda. Isso aqui no sol, cara. Isso aqui no sol fica espetacular. Ele é bonito, ele é brilhoso, que é uma coisa que o Amaury, que é o antigo dono da sala, me ensinou muito. Assim, Rodrigo, a primeira coisa que você tem que ver no vinho é o brilho. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que a cor, mais do que tudo. É o vinho brilhar. Talvez aqui dê pra ver. Tô tentando mostrar ele no... Eu também. Aqui, para você que tá assistindo a gente, se quiser ver a cor do vinho, o ideal é você virar a taça. O Rodrigo me corrija, mas o ideal é você virar a taça e que esteja num lugar bem iluminado e com uma superfície branca, porque daí você consegue ver bem a cor desse vinho, que vai mudando com o tempo. Conforme esse vinho envelhece, ele vai mudando. Esse daqui é um vinho muito vivo e ele provavelmente daqui a um tempo ele vai escurecendo, vai até chegar numa cor que parece uma cor de telha, de tijolo. Exatamente. E o legal, Ju, são duas coisas aí que eu quero falar. Esse vinho você vai ver, é que a gente tem pouco tempo agora, mas você vai ver que se você levar esse vinho para o jantar, faz um teste, se você não for beber ele todo hoje, amanhã abre ele, você vai ver como é que ele tá. Essa coisa que muita gente fala, como é que eu guardo um vinho pro dia seguinte? Gente, vinho pro dia seguinte, o vinho bom, o vinho vivo, tá tudo bem, tá? Exatamente. Você pode beber ele durante 2, 3 dias. Não tem nenhum problema. Se você guardou o vinho na geladeira no dia seguinte, o vinho tá ruim, o vinho não é bom. Uma dica, o vinho tá morto, tá? Então, assim, esse vinho... Existem alguns dispositivos que a gente pode usar para guardar o vinho por um pouquinho mais de tempo, né? Tem o Coravan, tem coisa... mas o que eu digo cara, o vinho bom, você não precisa disso. E aí... O Amaury também me ensinou esse negócio. O Amaury me ensinou muita coisa. Ele me ensinou uma coisa que eu acho poético, que eu acho legal. Ele fala, Rodrigo, o bom vinho, ele tem que te acompanhar ao longo de toda a sua refeição, ao longo de todo o seu bate-papo e ao longo do seu happy hour. Tá? Tem vinhos, começa a prestar... As pessoas muitas vezes não prestam atenção nisso. Tem vinhos que eles começam muito bom e eles vão decaindo. Esse vinho aqui, você vai ver que ele vai melhorando. À medida que ele vai respirando, e até se eventualmente se a gente quiser, a gente pode ter colocado ele num decanter. Então, ele ia respirar, ele ia melhorar. Esse é um vinho que, por exemplo, a gente pode abrir algumas horas antes e deixar ele respirar, que ele melhora. Pode. Você vai ver, ao longo do tempo daqui, quando a gente parar de falar nele, no finalzinho a gente volta nele, você vai ver como é que ele vai estar.
Ah, é ótimo, E aí, vamos fazer isso. e aí o que é legal disso, né? O que esse vinho mostra pra gente? Isso, que ele, com oxigênio, aí eu volto na história do oxigênio, com oxigênio ele só melhora, ele só evolui, ele fica mais vivo, ele fica mais vibrante, ele fica mais delicado, ele fica mais integrado, ele fica mais elegante, ele fica mais gostoso. Então, Delícia. é um vinho que mostra isso. Então, o que é legal desse vinho é isso, ele consegue ser um vinho de happy hour, ou seja, a gente não precisa de grandes coisas, a gente está tomando ele aqui sozinho e está ótimo. Mas se você tomar esse vinho, por exemplo, com uma massinha vermelha só no molho de tomate, ele fica fantástico. Se você tomar esse vinho com uma grê de pato, fica fantástico. O Pinot Noir com uma grê de Mas pato. já que a gente está falando de happy hour, se você tomar esse vinho comendo uma brusqueta clássica, vai ficar maravilhoso, porque tem tomate. Molho de tomate, pimenta, exatamente. Então, você molho faz de tomate, aquela uma clássica pimentinha, com tomate, vai um ficar pouquinho de perfeito. queijo ralado, sensacional. Charcuterie, né? Você comer ele com uma linguicinha, uma coisa assim. Ele é bom para embutidos, então. Muito bom. Muito bom. A Pinot Noir, na Borgonha, se come muito embutido, né? Então, lá, embutido de modo geral, com esse vinho aqui vai extremamente, super bem. Como você falou da brusqueta, também vai super bem, porque se você tiver molho de tomate, um queijinho, uma coisa que às vezes eu faço muito... Eu pensei, na verdade, no tomate. E É. ser uma coisa que é uma espécie de petisco, já que a gente está falando de fim de tarde. Mas tá melhorando assim de um jeito. Só melhora! Exatamente. Mas esse produtor é um produtor que eu adoro, um cara super jovem, com ideias revolucionárias sobre esse aspecto que a gente está falando, de orgânico e biodinâmico. E assim, ele é um cara incrível. Eu costumo dizer sempre que, em geral, os melhores vinhos são feitos pelas melhores pessoas. Quando você conhece os produtores, a gente tem esse trabalho na cela muito, muito profundo, né? Como eu te falo que eu vou para Borgonha, para França, de modo geral, 3, 4, 5 vezes por ano, justamente para ter esse contato com esses caras, para conhecê-los. E quando você conhece eles, quando você conhece a filosofia deles, você começa a entender mais o porquê que o vinho é tão especial, por que esse vinho te emociona. Essa coisa que você, quando você tomou, isso é emoção. Por quê? Porque você não esperava. E aí você se emocionou. Então, essa sensação é o que a Cellar busca, emocionar as pessoas através do vinho. Porque você consegue. Aí você, seu olho abriu um sorrisão, falou, nossa, mas é muito bom. Muito bom. Essa é a emoção. Isso é que a gente busca. Vamos passar para o próximo, então? Vamos sim. Que é uma meia garrafa, né? Que é uma coisa ótima, inclusive, que é uma dica para tomar sozinho ou tomar nesses tempos que a gente não pode encontrar as pessoas. Comprar a meia garrafa é uma boa. Eu quis trazer a minha garrafa, porque a minha garrafa tem uma história muito legal, que é, de novo, o Amaury. Ele chegou para mim uma vez e falou assim, que eu não tinha o costume de beber. Eu quero conhecer o Amaury, gente. Não, é muito legal. Não, ele é demais, cara. Ele é demais. E aí, ele tinha... Quando eu entrei na cela, ele tinha minha garrafa, e eu não tinha muito costume de beber minha garrafa, de comprar minha garrafa. Eu falei, pô, Amaury, tem gente que compra minha garrafa, porque, assim, minha garrafa é um negócio estranho. Ele falou, Rodrigo, minha garrafa serve para duas coisas. A primeira é quando você está a fim de beber numa segunda-feira, numa terça-feira, acontece muito comigo. Porque eu não estou a fim de abrir uma garrafa inteira, às vezes minha esposa não está a fim de beber, a minha garrafa é muito bom para isso. Mas mais do que isso, ela é muito boa. Sabe quando você acaba um jantar, você bebe uma garrafa inteira e você ainda está com aquela sedezinha? Aí você abre só a melhor. Eu achei isso genial. Assim, ele me convenceu com a sedezinha. Uma sedezinha. Aí quando você acaba e tá com aquela sedezinha ainda, então a minha garrafa é perfeita. E de fato é isso mesmo. Aqui em casa mesmo, eu e a Mari, minha esposa, a gente sempre fala isso, puta, se tivesse uma meia garrafinha agora, só para dar aquela rebatidinha, né? Olha, eu vou ser poética com esse vinho aqui também, hein? E olha, ele parece uma pedra preciosa dentro da garrafa, batendo no sol aqui, ia ser uma coisa lindíssima. Exatamente, é uma pena que a gente não tem mais o sol, mas olha o vermelho que é esse vinho. Ele tem um vermelho vivo, lindo. Lindo, exatamente. Aqui no lugar de fato não vai dar problema, é demais. Será que dá para ver? E aí tem uma particularidade desse produtor que é o seguinte, ele tem os selos, igual ao que eu te falei dos outros selos, tá vendo? Só que ele tem esse aqui chamado Demeter. O Demeter é um selo muito, muito rigoroso sobre todos os aspectos lá na França, tá? Então, quando o produtor tem o Demeter, é porque o produtor, de fato, ele é muito, muito natural. E esse cara, a história dele, o Roussenot Tropez, ele é um dos pioneiros. Ele é orgânico e biodinâmico desde a década de 90. Ou seja, quando o mundo estava buscando vinhos com muita madeira, com muito açúcar, com muito álcool, com muita química, um paladar padronizado, americanizado, parqueirizado, com notas de 100 pontos Parker, 90 pontos Parker, isso aqui é Parker.
Enquanto o mundo estava fazendo isso, o Rocinol Trapê estava convertendo as vinhas dele para orgânico e biodinâmico. Ou seja, um cara que está 30 anos à frente. E aí muita gente fala isso, né? Ah, o vinho francês é melhor. Óbvio, cara, os caras estão fazendo isso há 30 anos. As famílias fazem isso há 200. Você tem, assim, 8 gerações, 10 gerações que fazem esse negócio. O avô passa para o pai, que passa para o filho, que passa para o neto. E é uma coisa de ofício, né? Exatamente. Exato. Isso. Então, assim, eles conversam entre eles. Pô, olha só, nessa safra, agora, por exemplo, a safra 2018, 2019 foi super quente, né? Aí eles falam, cara, olha só, em 89 também foi super quente, cara, eu fiz isso aqui, não deu certo. Vai por aqui. Né? 2003 foi uma safra também muito quente. Aí chega 2019, agora que foi super, fez 40 graus lá em julho, ele já, porra, ó, em 2003 também fez isso. Então, eles têm uma memória para esse negócio, uma memória que eu digo, uma memória, uma histórica, que é bizarra. E fazer vinho é isso. Então, o Rocinol Trapê, como eu estava falando, ele está fazendo esse negócio de orgânico, de biodinâmico, desde a década de 90. Então, assim, essa galera que faz vinho em garagem, sabe, falando que bate no peito para falar que faz vinho natural, que começou ontem, pô, esse cara faz isso há 30 anos. E, assim, Imagino que ele já não aprimorou, né? E não só ele, Ju. Cara, o Romanée Conti é orgânico. A Madame Leroy, que, puta, a Domaine Leroy, a Lobizu, que todo mundo fala dela, os vinhos caríssimos. Ela é orgânica e biodinâmica certificada. Certificada, todos. Então, assim, as pessoas acham que vinho natural, cara, precisa ser vinho de garagem, uma coisa mais assim, mais, pô, né? Uma coisa cult, underground. E não é nada disso, muito pelo contrário, assim, você fazer vinho com pureza, vinho com respeito à natureza, já era feito há muito tempo por esses caras bons. Então, o que está tendo agora, na verdade, é uma disseminação dessa cultura, que é muito bom, mas isso exige muito trabalho. Tem muito produtor da Borgonha que já falou isso para mim, Rodrigo, fazer vinho orgânico, biodinâmico na Borgonha é difícil pra cacete. Não é fácil não, cara. O nego fala que vinho natural, não, eu só deixo a natureza. Muito pelo contrário. Você tem que fazer um trabalho. Eu tenho um produtor lá na Cela que chama Tibolho GBR, que é um produtor maravilhoso, ele é extremamente rigoroso também nisso. Você tem que ver, o cara trabalha. Ele fala, ele até brinca, ele fala assim, que ele é um viticultor muito, que trabalha demais e um enólogo preguiçoso. Mano, foi um barulho. Um enólogo preguiçoso. Entendeu? Por quê? Porque ele fala assim, quando você trabalha muito bem a terra, você não precisa trabalhar na vinificação. Enfim. Então esse aqui é um Gevrey Chambertin. Esse é um produtor desde... como o anterior. Muito gostoso. Exatamente. É esse. Cara, olha a pureza disso, Ju. Sério. Desce de uma maneira que não te agride. É como se estivesse fazendo bem para você. Isso! É uma delícia. Aí você chegou. Exatamente. Você não sente mais vibração, mais energia? É uma coisa que faz para quem gosta de vinho. Quando você toma um vinho bom, ele te dá um... como se acendesse alguma coisa dentro de você que realmente... você sente que aquele vinho é gostoso e que ele te faz bem. Esse daqui é um desses vinhos. Ele também é um vinho 2017. Ele, como é o caso do anterior, ele é um vinho que é um vinho de guarda? Também, mas assim, o Rocinol é um produtor que ele faz os vinhos dele com menos extração, com menos uso de madeira. Então, assim, ele tem menos estrutura. Você vê que ele é um vinho com menos tanino, ele é um vinho com menos intensidade do que o outro, tá? O Arlot, ele é um cara que ele faz vinhos mais para longa guarda. Porque é o que eu sempre falo, assim, você tem a questão do terroir que é muito importante, mas o estilo do produtor, você conhecer o produtor é fundamental, né? E o Rocinol Trapê, ele faz vinhos que são com uma extração mais leve, com madeira antiga, uma coisa muito levinha. Então, assim, eu gosto também de envelhecer os vinhos do Rocinol, mas se eu for comparar aqui, os vinhos, até porque a gente está numa meia garrafa ela evolui mais rápido, né? Se você pegar esse mesmo vinho aqui numa garrafa inteira, ele vai estar um pouquinho mais jovem do que na meia garrafa. Questão de física. Exatamente, é isso aí. Volume. Porque você tem o mesmo oxigênio para menos volume. Então aí você envelhece mais rápido. Mas esse vinho aqui, cara, eu acho, assim, ele custa, sei lá, R$200 na Cela. Cara, ele é tão gostoso, ele é tão vibrante, ele tem tanta energia. E essa coisa da sensação que você falou, de você se sentir bem, não é só porque o vinho é gostoso. Pode confiar em mim. Se você pegar um vinho que seja... Porque, assim, tem vinhos que são agradáveis ao paladar, mas que não são orgânicos, não são biodinâmicos, não são verdadeiros, e você não vai sentir essa brisa, né? Quando você bebe o vinho, você sente uma brisa. Você sente como se fosse a respiração fica mais gostosa, você sente um negócio delicioso. E esse vinho, ele tem isso. Ele tem isso que é dele. E é o vinho que não pesa, né? Porque você tem isso. Às vezes o vinho, ele pesa em você. Isso não significa... Isso não é só em questão de uva, como a gente estava falando, de uvas mais pesadas, como o Malbec.
É uma questão de produção também. São vinhos que são mais Claro. pesados que você não consegue tomar. Esses vinhos aqui são todos realmente vinhos ótimos para você tomar no fim de tarde, começo de noite, porque você consegue ir tomando. Ele não é. O vinho é uma coisa de ocasião. Exatamente como o Rodrigo bem falou no começo. Vinho é de ocasião. Tem vinho que você vai tomar uma taça para acompanhar um prato, e tem vinho que você consegue ir tomando e tomar ele durante uma noite toda e vai harmonizando ele com uma série de pratos. E você vai querer mais. Exato, você vai querer mais. Você acha que o paladar do brasileiro ele já chegou nesses vinhos que são mais leves? Você acha que o paladar do brasileiro está evoluindo? Para a gente finalizar essa live, porque a gente está com poucos minutos aqui. Não, eu não tenho a mínima dúvida, tá? Eu nem uso o termo evolução, parece que um é pior, o outro é melhor. Mas assim, que tá mudando. O paladar do brasileiro está mudando, até porque o brasileiro está conhecendo mais vinho. Quando eu entrei na Cela, eu entrei com a missão de transformar esse mercado. Essa é a minha missão, a missão dos meus sócios, a missão do meu time. A gente quer fazer com o mercado de vinhos. Eu tenho alguns sócios que são da Cela, que eram da XP, né? São alguns ex-sócios da XP que estão lá na Cela. A gente quer fazer com o mercado de vinhos o que a XP fez com o mercado de capitais. Quer jogar luz nesse negócio, mostrar para as pessoas que não tem que ser difícil, não tem que ser rebuscado, não tem que ser de terno e gravata, não tem que ser chato, não tem que ser cheio de regras, cheio de rótulos, não tem que ser isso. Vinho tem que ser divertido, gostoso, fácil. Eu acho que o brasileiro, mais do que está indo de encontro a esse paladar, ele está indo de encontro à filosofia, tá? A sentir que você pode abrir o seu... E não é banalizar, não é essa coisa rasteira que muita gente fala, o vinho bom é o vinho que você gosta, essa coisa preguiçosa. Não é isso, porque assim, quando você fala que o vinho bom é o vinho que você gosta, você está dando asas para você tomar qualquer coisa. Você não precisa tomar qualquer coisa. Você precisa tratar bem da sua saúde, você precisa tratar bem do seu dinheiro, você precisa tratar bem de você. Então não entra nessa, porque assim, vinho bom é vinho bom, vinho ruim é vinho ruim. Você pode até gostar do que é ruim, mas tudo bem. Mas não entra nessa coisa mais preguiçosa. Então, quando a gente vai para o vinho que é bom, de fato, ele faz bem, ele é gostoso, e faz bem não só para o seu corpo, mas para a sua alma, para a sua alegria, para a sua felicidade. Então, eu acho que a gente lá na Cela, como eu te falei, a gente está tendo mais ou menos por volta de entre 100 e 150 clientes novos todo mês. Tá? E esse é o número que mais me deixa feliz, muito mais do que crescimento de venda, muito mais do que crescimento de qualquer coisa, é o número de cliente novo. Porque isso indica que a nossa mensagem, a nossa filosofia, a nossa cultura de ver vinho, dessa forma que você viu, eu fiquei muito feliz de trocar esse papo com você, que eu senti que você tem essa coisa dentro de você, da emoção, do olho brilhar, da música no começo, achei muito legal. Então, disseminar essa cultura, disseminar esse conhecimento, disseminar essa coisa de ver o vinho, não de uma maneira simplória, mas de uma maneira simples, que é muito diferente. É um mundo incrível. Na verdade, é um mundo incrível. Quem puder, tiver a oportunidade de estudar e ir experimentando aos poucos. Assim, nada do que a gente... Em uma hora você fala... Eu não sei nem qual é a divisão que a gente consegue falar em uma hora. É muito pequeno. Mas é uma coisa que só dá para começar começando. Então... Se é um mundo que te interessa, eu acho que... E mais do que isso, Ju, só para desmistificar outro ponto aqui, que as pessoas falam que vinho francês é caro, ou mesmo que vinho é caro. Gente, eu tenho vinho na Cela de R$100, que é delicioso. Então, assim, não é ponto, não é dinheiro, não é nada. Se você gosta desse mundo, se te dá prazer, se te dá tesão, se você tem tesão com vinho, entra, porque é fácil, é simples e muito gostoso. Ele pode transformar a sua vida melhor, ele pode trazer mais felicidade, mais saúde, mais tudo. E não é difícil. Quem fala que é difícil, fala que é para mostrar que é superior, mostrar que é uma coisa que ele sabe e ninguém sabe. Não é. É muito simples, fácil e gostoso. Maravilha. Rodrigo, muito, muito obrigada. Acho que foi um papo muito gostoso. Adorei tomar esses vinhos com você. Espero que logo a gente possa tomar um vinho ao vivo. Até que, com certeza, com certeza. Mas muito, muito obrigada. Agradeço a todo mundo que viu também. E é isso. Até mais. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Ju, obrigadão. Até. Tchau, tchau.